Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um novo vídeo aqui no canal do Crow. Desta vez a gente vai conversar hoje sobre um tema bastante importante, bastante precioso para mim. Quem acompanha meu trabalho aqui sabe que eu sou um apaixonado pelas palavras, sejam elas usadas nas lendas e mitos, nas preces e orações, especialmente nas narrativas de história, né, nas mitologias. E o trabalho desenvolvido nesse canal é justamente uma tentativa de defender e explicar para as pessoas a importância das lendas e mitos, sejam elas no imaginário coletivo, seja no dia a dia de cada um de nós. A importância desses mitos como modelos, e quando eu falo mito, sempre reforçando que mito é uma história sagrada, uma narrativa sagrada, independentemente de que cultura ela pertença, né? Evidentemente também o canal tem um enfoque a partir da filosofia celta, de um ponto de vista celta, e é justamente a partir desse ponto de vista que a gente sabe que a palavra e a verdade são a cola que mantém a integridade do universo. Isso é uma frase que o escritor Tom Cowan produziu para explicar que ao longo dos tempos, independentemente de ser um período pré-cristão ou medieval e até nos dias de hoje, a palavra é muito importante. Para o pensamento celta, faltar com a verdade é faltar com a criação. A desrespeitar a criação é desfazer a ordem das coisas, né? Desfazer o universo. Por isso a gente tem lendas como a do rei Cormac, que tinha uma taça que, ao ouvir 3 mentiras, ela se partia em 1000 pedaços e só era restaurada depois de ouvir 3 grandes verdades, né? Então é importante a gente ter essa concepção. Se eu quero de fato respeitar e especialmente resgatar a grande herança cultural da cultura celta, né? E nunca, em tempos recentes, faltou tanto com a verdade quanto nos últimos meses, anos, como hoje em dia, né? Especialmente no universo da política. E aí o resgate da palavra que eu quero propor para vocês é justamente esse. O que é política? A própria origem da palavra já diz tudo, né? A palavra grega polis designa cidade-estado, ou seja, é uma comunidade, é um grupo de indivíduos que se reúnem, que se organiza para conviver em harmonia, para viver em harmonia. E para isso surgem uma série de regras, né, para poder conciliar tantos interesses diferentes, interesses individuais. Então esta é a ideia da polis, ou seja, o local e o conjunto de pessoas que vivem junto numa cidade-estado. E a palavra política é justamente a ciência, o saber, a sabedoria de administrar as diferenças dessas pessoas, desses indivíduos, dos grupos que se formam. Polis como cidade-estado. Cidade vem do latim civitas, que significa literalmente isso, uma cidade-estado, né? E a palavra estado. O estado vem também do latim, né? Stare, estar, como em português, bem parecido, italiano moderno. Status é a forma como algo está, a forma como algo se encontra. Então, o estado de uma coisa, né? Em que estado se encontra, né? E a gente fala então da cidade-estado, é uma polis, é uma organização de pessoas numa mesma condição, num mesmo estado. Essa percepção faz com que a gente entenda a política não como roubalheira, não como bandalheira, não como isso que a gente vê nas manchetes dos jornais, mas sim como a capacidade de dialogar e estabelecer uma relação equilibrada em busca de uma harmonia, né? Para isso a gente precisa dessas regras do jogo, desse solo comum, dessa linguagem comum. É bom a gente lembrar que a palavra política, que vem do polis grego, também o polis gera tanto a politique, que é a administração da comunidade, como também gera a politie, que é a polícia, que é a força do Estado para manter as regras em andamento. E eu fico muito triste quando eu vejo muita gente hoje em dia distorcendo tanto a política quanto a polícia, né, por bombardeio cultural. A gente sabe que tem um poder muito grande da mídia, né, do que a gente chama de mídia mainstream, porque, e aí chegamos ao ponto fundamental deste vídeo, os termos estão sendo sequestrados e distorcidos, né? Não há mais clareza na expressão, não há mais respeito ao significado original. Toda a comunicação ela parte do pressuposto que um emissor e o receptor, qualquer que seja o canal, qualquer que seja a mensagem, tem um código comum. Agora, quando começa a haver uma distorção
desse código em que o emissor usa uma palavra, e é o tema central aqui, usa uma palavra cujo sentido é distorcido, é impossível que o receptor entenda exatamente o que está sendo dito. Então cria-se uma dissonância, não há mais a possibilidade de diálogo e a comunicação é envenenada, né? Ao se envenenar a comunicação, envenena-se o entendimento, ao se envenenar o entendimento, envenena-se a própria liberdade, a própria democracia, porque ninguém mais vai se entender. E aí a gente sai do domínio da política e cai no domínio da polícia mesmo, que é o que a gente tem visto em muitos momentos recentes da nossa história, né? A política é a arte da mediação, e o elemento de mediação é o diálogo, que se vale de palavras para expressar conceitos. Se eu pego uma palavra como, vamos pegar uma coisa bem em voga agora, uma palavra como fascista, e distorço para chamar de fascista todo mundo que discorda do meu ponto de vista, sem levar em consideração o significado original da palavra, quem está sendo fascista é quem usa isso. Se eu pego uma palavra... Aliás, esse é um outro ponto dos dias de hoje, né? Porque as pessoas acham que estão discutindo política, estão promovendo um debate, quando na verdade elas estão sendo absolutamente fechadas numa visão única, sem a menor disposição de ouvir visões diferentes. Isso não é debate político, isso é imbecilidade, né? Isso é egoísmo. Aliás, é muito interessante, as palavras vão vindo aqui, já que eu evoco a presença delas para a gente poder conversar. É muito importante a gente lembrar que também na Grécia, que gera a polis, o Aristóteles criou a expressão zoon politikon, né? Ou seja, todos nós somos animais políticos, animais que vivem desse convívio da polis, desse convívio das diferenças através do diálogo e sempre tendo como fundamento a palavra. E o cidadão, morador da polis, que se abstinha desse diálogo e desse convívio coletivo, ele estava centrado naquilo que os gregos chamam de id, coisa, id é coisa, e surge dessa palavra o idios, que é aquele que está centrado em si mesmo, o egoísta, né? O termo usado pelo grego para definir alguém que está centrado em si mesmo e não se importa com a comunidade é idiota. Literalmente é isso. O idiota, na origem da palavra, é alguém que se retira do debate político, que se retira da administração, que se retira do convívio social. Então, o que a gente vê hoje das pessoas que mais acham estarem falando de política, elas estão, na verdade, sendo, no sentido literal da palavra, idiotas, centrados no próprio umbigo, sem ouvir diferenças, sem se dispor ao debate, ao diálogo. Debate não é embate, não confundam esses termos também. Então, o diálogo ele é o pressuposto fundamental para a democracia. Ter percepções diferentes e achar um ponto de convergência, por menor que seja, para apaziguar essas divergências. A base da ciência social é o conflito, é a tensão entre indivíduos, entre grupos, entre culturas e o que quer que seja. A história é composta disso, né? Desse debate, desses anseios, dessas tensões. E a palavra é a forma básica fundamental de mediação. Quando a palavra falha, sai-se do domínio, né? Deixa-se o domínio da política e entra-se no domínio da polícia, que é o da força bruta, para apaziguar uma situação que se mostra descontrolada. O diálogo de hoje político não é nem diálogo, que se chama de debate, na verdade, como eu falei, é um bando de idiotas, no sentido literal e político e histórico da palavra, que impõem a sua visão, independentemente de estar ou não certo, de ter ou não razão. Eles não querem, na verdade, aceitar que possam haver divergências, que possam haver outras percepções. Quando isso acontece, a gente, em larga escala, a gente percebe que o diálogo está morrendo, e quando o diálogo morre o princípio fundamental da vida em sociedade, que é a democracia. As palavras começam a não ter mais valor, a gente vai ver uma dificuldade de expressão e de debate, uma dificuldade de conciliar as visões diferentes, né? Especialmente porque quando uma grande parcela da comunidade rasga o que o Locke chamou de contrato social no iluminismo, ou seja, o acordo feito pelos indivíduos para viver na comunidade. A gente pode fazer um vídeo falando disso se vocês tiverem interesse. Eu deixo de entender a comunidade como sendo uma célula orgânica e passa a existir como num corpo doente uma doença autoimune. A própria comunidade luta entre si, luta consigo mesmo, né? Nem entre si, luta consigo mesmo e se destrói.
E aí é preciso que entre o anticorpo, que entre uma forma de remediar essa situação de autodestruição, que normalmente vai ser um tratamento bruto. Nós estamos muito perto disso nos dias de hoje, como o noticiário mostra. Aliás, o noticiário é uma outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui, né? Se a gente está falando que políticos faltam com a palavra e faltam com a verdade, distorcendo as palavras, a imprensa hoje é a principal fonte de distorção de palavras, porque ela adotou aquilo que o George Orwell chamou na obra distópica 1984 de duplo pensar. Você fala uma coisa, mas na verdade você está dizendo outra. Você esvazia uma palavra do seu sentido e aplica um novo sentido normalmente oposto e conflitante a ele. E isso gera uma confusão mental interna muito grande que deixa a pessoa em estado de ansiedade e estado de impossibilidade de se expressar. Porque ela pensa uma coisa, ela fala outra, ou ela ouve uma coisa e entende outra. Nós estamos vendo isso o tempo todo. Quando gente começa a usar palavras, como eu falei para vocês, nazismo, democracia sem saber o que é, fala democracia e age antidemocraticamente, age de forma intolerante, de forma idiota, a gente está de novo envenenando a comunicação entre as pessoas. Isso está acontecendo dentro de casas, isso está acontecendo em famílias, em ambientes de trabalho, e em larga escala. Isso é muito preocupante. Se nós estivéssemos vivendo num mosteiro irlandês ou numa tribo celta, nós teríamos atitudes bastante drásticas para remediar essa questão. Porque nós estamos voltando àquilo que o Hobbes chama de estado natural. Ou seja, a minha vontade importa que se dane a dos outros. E aí eu saqueio, aí eu ofendo, aí eu não quero ouvir o que o outro tem a dizer e também não sei dizer o que eu penso, porque eu mal penso, as minhas palavras não correspondem àquilo que eu penso, porque o que eu penso está divorciado do seu sentido original. Se a gente for olhar muito claramente para a forma como essas palavras estão sendo empregues, elas ecoam muito de perto o conceito do duplo pensar do George Orwell, em 1984, quando ele tem aquele trinômio, né? Você tem, quem não conhece a obra, por favor, desligue o vídeo e vai ler agora, imediatamente. Né? Ela era uma explicação de tudo que está acontecendo agora, mas uma síntese importante do duplo pensar é aquele trinômio que o partidão que domina tudo, com um pensamento hegemônico e intolerante, portanto idiota, que não aceita o pensamento contrário, o pensamento divergente. Esse trinômio fala: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ou seja, estar em conflito é a condição normal, a guerra é a paz. Liberdade é escravidão porque tentar pensar por si mesmo, estar livre para pensar, torna a pessoa uma escrava dessa busca. E ignorância é força porque quando você desiste de saber as coisas, quando você se torna um ignorante, você ganha a força do punho erguido, da palavra de ordem, do hashtag, né, da cultura do não diálogo que a gente está vendo hoje em dia. Eu falo sempre que a gente substitui por essa postura intelectualmente truculenta, nós acabamos com a possibilidade de diálogo. Aliás, nós substituímos o debate pelo hashtag. Nós substituímos o debate e a expressão de ideias pela palavra de ordem. Né? Se você vê alguma cultura ou algum movimento que tem palavrinha de ordem, quando você limita a tua expressão a um hashtag, a uma palavra de ordem, a um punhozinho para cima, não passarão, ele não, esse tipo de manifestação, mito, né? Esse tipo de postura, vai estudar, né? Quando a gente vê esse tipo de expressão surgindo, é a sepultura do debate, é a sepultura do diálogo, é a sepultura da democracia, né? E a gente tem visto isso com muito mais frequência do que é saudável para uma sociedade que se queira íntegra, coesa, orgânica, viva, democrática, livre, né? Então, nós estamos indo para a liberdade e a escravidão, tá todo mundo achando o correto agredir porque guerra é paz, e tá todo mundo achando que a força vem da ignorância. Né? O George Orwell, lá em 53, cantou a bola do que estava se desenhando para os dias que viriam, né? Que estamos vivendo agora. Isso tudo é a receita para a formação do idiota, né? A receita para distorção das leis, para distorção do sentido das palavras e para o fim do diálogo. Né? O duplo pensar, vejam bem, uma palavra ela pode receber um sentido novo. Agora até me veio na cabeça, né? A palavra pagode, que originalmente designa um templo,
oriental, aqui no Brasil passou a designar uma modalidade de samba. Isso é normal. A própria palavra legal, que significa literalmente dentro da lei, passou a significar, opa, bacana, joia, correto, interessante, legal. Né? Então vejam que é um processo orgânico. Agora, a diferença do duplo pensar é que, aliás, são duas as diferenças fundamentais. Em primeiro lugar, o processo não é orgânico, o processo é artificial, o sentido da palavra é manipulado e distorcido de propósito. E em segundo lugar, a malícia do processo. A maldade, a interesse negativo, ao interesse pernicioso, ao interesse nocivo na atribuição de um significado novo ou do oposto desse significado, como guerra é paz, como ignorância é força, né? Para que haja uma confusão e que não haja mais diálogo. Quando o diálogo acaba, acabou a democracia. Quando a democracia acaba, acabou a liberdade. E quando a liberdade acaba, ninguém mais é de ninguém. Nós estamos num momento bastante delicado, como eu falei no começo, no mundo. A palavra está sendo desrespeitada, a palavra está sendo desvirtuada, os conceitos estão todos embaralhados, ninguém mais consegue, por isso, estabelecer uma frase. Quando alguém que te quando uma pessoa chama a outra de fascista simplesmente porque essa outra pessoa discorda dela, ou de nazista, ela está sendo fascista e nazista, ela está sendo intolerante da mesma forma. E ela está atribuindo ao outro algo que ela própria está fazendo. Ou seja, há uma dissonância cognitiva, há um problema sério de discurso conflitivo, não só entre um indivíduo e outro, como dentro do próprio indivíduo. E aí, se eu ouço isso e tento articular e a pessoa fala, vai estudar, acabou, acabou. Nós estamos na ideia, como eu falei para vocês, do punho cerrado, da impossibilidade de estabelecer diálogo, e isso tudo está envenenando a nossa sociedade, está envenenando a nossa cultura, está impossibilitando qualquer chance de diálogo. Eu digo claramente, por observação e por experiência, ao trabalhar por mais de 30 anos num parlamento, a ideia do parlamento original, não estou falando do que a gente tem, tá? Eu estou falando do conceito original. O parlamento é onde se parla, onde se fala. Parlare, latim, italiano, parlare, falar. E de onde vem a palavra, o verbo parlare? Vem de parola, que é palavra. Ou seja, o falar do parlamento é o trabalho do diálogo usando palavras que expressam conceitos para produzir o quê? O parlamento é o legislativo. O parlamento é aquele que faz a legis, que faz a lex, que faz a lei, ou seja, que faz a regra do jogo. Nós temos maus parlamentares, nós temos más leis, porque temos maus parlamentares. E temos maus parlamentares porque ninguém sabe o que é de fato um parlamento, ninguém sabe o que é de fato parlare, ninguém sabe o que é de fato o que é a parola, o que é a palavra. Comunidade básica da mediação, comunidade básica do entendimento, comunidade básica do diálogo que promove a comunicação, ou seja, uma linguagem comum à comunidade. Nós estamos fragmentando a comunidade num processo artificial, orquestrado. Vocês podem observar aí a movimentação de tempos recentes, é notável, e como eu falei para vocês, ao longo dos últimos anos eu vi que o parlamento deixou de ser um parlamento, eu vi que os interesses da comunidade estão deixados de lado, evidentemente, isso não precisa ser um bidu para poder falar isso para vocês, e isso tudo está matando não só o parlamento, como também aquilo que ele representa, que é a comunidade como um todo. Se você não gosta de política, aqui é uma chance boa de você entender que o que você vê não é política. Política não é politicagem, política não é ladroagem, política não é torcida de futebol. Né? A política é a arte do diálogo. Quando um casal tenta decidir, escolher que restaurante eles vão e debatem, usam a palavra, parola, eles estão fazendo política. Quando uma família ou um grupo de amigos pega o cardápio para escolher que pizza eles vão pedir, eles vão debater, eles vão dialogar, e isso é política. A política é a arte da confluência. Não esqueçam, se você vive em comunidade e preza a comunidade, se você acha que defende a democracia, aprenda a ouvir o outro. Aprenda a entender que sim, há gente que pensa diametralmente oposto a você, mas algo há em comum, se não mais nada, o simples fato de vocês viverem no mesmo lugar. E é importante aprender a coexistir dentro de um mesmo lugar em paz e com o diálogo. E essa paz só vem com o diálogo. Essa é a arte da política. Quando isto acaba, nós entramos nos domínios da políteia, da polícia, onde a força é necessária, se faz necessária e inevitável para pôr ordem naquilo que está em desordem. Só então, depois
de um processo traumático e de ruptura é que se restabelece com alguma sorte o diálogo, mas o trauma é muito grande, tem gente pedindo por isso dos dois lados no Brasil hoje, está na hora de parar e pensar um pouquinho. Quando acaba a comunicação, acaba a expressão, quando acaba a expressão, acaba o entendimento, quando acaba o entendimento, acaba a democracia, quando acaba a democracia, acaba a liberdade. Nós estamos vendo movimentos fortes para acabar com a liberdade. Estão acabando com a possibilidade de discurso. Não só os legisladores, como as próprias pessoas que adotam, sem nem perceber, posturas absolutamente intolerantes e totalitárias de idiota, de alguém que se exclui do debate, achando que com isso está fazendo política. Dá tempo de parar. Parem de esvaziar as palavras, pensem no que vocês estão dizendo, entendam os conceitos que vocês querem expressar, porque senão nós vamos virar de fato um enorme e coletivo caso de polícia. Ainda dá tempo.